Em nosso estudo de hoje é a lição 31 do livro Palavra da Vida Eterna, Combatendo a Sombra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo divinamente inspirado adverte-nos que em verdade não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência, não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem cada dia com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar. Não movimente desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor, eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos, cresce para a vida superior e revela-te em silêncio na altura dos teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. É um estudo que é sempre muito profundo esse, né? Você não se conformar com este mundo, mas transformável, porque a influência do meio ela é muito grande. Isso aí é inegável, né? Ele até, o Emmanuel fala aqui para a gente um parágrafo que a grande maioria das pessoas, né, a grande maioria dos homens acaba tomando esse caminho da influência pelas coisas do mundo. Mas ele fala para a gente tem que aproveitar no meio das coisas do mundo para buscar a nossa transformação e buscar a nossa influência também. A gente conseguir, com a nossa transformação, influenciar as pessoas. E ele diz aqui para a gente, né, em momento nenhum pediu rebelião, gritaria, azedume, discussão, porque essa é a parte mais fácil, é botar o nosso instinto mais primitivo para fora, né? É mostrar que vai fazer com qualquer um, comigo não, com quem você pensa que você está falando. Essa é a parte mais fácil. E cada um vai colocar a carga de agressividade que ainda tem ainda dentro de si nesses momentos. Mas o que ele vem falando é a gente controlar a nossa agressividade. Não concordo com aquilo ali, respeito aquilo ali, né? Se eu não conseguir influenciar, deixa aquilo ali acontecer de alguma maneira, não tem jeito. Aí vai parecer pra gente, mas isso é covardia. Não, gente, a questão é a seguinte, a questão é que esse mundo é um mundo violento. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero estar habilitada para ser aprovada aí, no meu passaporte, para ir para um lugar melhor. Né? Vamos pensar dessa maneira. É porque a ideia do cristianismo acaba sendo toda essa. E a promessa está sempre sendo a promessa da vida futura. Essa que é a ideia. Então, às vezes a gente engole sapo, como diz na gíria popular, a gente aprende a ficar calado no primeiro momento, daqui a pouco a gente começa a entender que faz parte de um processo natural. Eu também um dia fui rebelde, eu também um dia fui agressivo, e você começa a olhar como quem um educador olha o seu aluno, que precisa ainda de muita experiência ainda para poder amadurecer. E quando a gente chega a esse ponto, a gente simplesmente está começando a se habilitar para ir para uma outra morada melhor. Agora, ao contrário, quando a gente simplesmente, eu vou mostrar do que eu sou feito e parte para a briga, o que acontece? Fica tudo registrado em nosso perispírito, na nossa, tem um registro de cada ato nosso que demonstra exatamente quem eu sou. E aí eu vou chegar do outro lado da vida, vou olhar para mim mesmo e vou falar, naturalmente eu não tenho condições de seguir caminho, vou ter que voltar para onde eu estava mesmo, para o mesmo lugar, mesmo ponto que eu estava, porque eu não consegui progredir. É uma coisa que é difícil para algumas pessoas entenderem,
Algumas pessoas vão enxergar uma certa fantasia nisso, mas é o que os espíritos estão falando para a gente o tempo todo. Quando fala para a gente de acender a luz dentro da gente, tá mostrando, vamos tentar modificar a carga magnética que existe na gente. E o magnetismo todo mundo entende. Vai pegar aquele conceito básico do ímã da geladeira. Aquele ímã, ele chega perto da geladeira, ele prende de uma maneira que você, para tirar, você tem que puxar com força. Por quê? Porque ele está realmente voltado toda a sua força para aquela coisa ali material. A matéria, né, o ferro que está na geladeira. Agora, conforme você vai modificando, vai trazendo luz para você, você vai modificando o seu campo aqui magnético com relação à Terra, comparando a Terra com relação à geladeira. O que acontece? Daqui a pouco, eu naturalmente estou igual a esses homens aí do Oriente também, que conseguem, né, através da meditação, trazer a luz para dentro de si, conseguir visitar outros planos, através do desdobramento. E daqui a pouco, naturalmente, quando chegar o dia da gente desencarnar, a gente não vai estar preso igual o imã de geladeira aqui no planeta Terra. A gente vai estar sendo habilitado a ir a outros lugares com também permissão, porque quem pode mais pode menos. Já que eu estou lá, posso vir aqui quantas vezes for também necessário também para ajudar. Olha só que coisa legal. Agora, eu preciso, no meio de um ambiente de muita violência, no meio de um ambiente de muita traição, né, isso tudo que a gente conhece, eu preciso sublimar dentro de mim, estar acima disso tudo, para poder ter as condições da gente estar fazendo isso. Então não nos aconselha rebelião, gritaria, nem azedume, nem discussão, solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não é pegar punha, que até sabe que a divulgação do evangelho, principalmente, né, jesuítas, foi muito na ponta da faca, muitos lugares as pessoas quiseram se impor, né, tudo, mas isso é natural do ser humano, não tem jeito. Mas aqueles que feriram pela faca perecerão, como foi o que o Jesus disse para Pedro quando Pedro cortou a orelha do soldado romano. Nunca pediu que fosse dessa maneira. Então, não movimentos desse mundo impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão que se comprazem, não. Não é para fazer isso de forma definitiva. Isso é tirania, isso é acabar com a democracia. Renovemos-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Emoções e pensamentos. Para a gente elevar o padrão vibratório. Emoção é aquilo que pega a gente de surpresa. É o susto, a raiva, né? São as emoções que aparecem na hora. Então, eleva o padrão vibratório, para que quando vier, não pegue a gente tão assim desprevenido, né? E nem faça tanto estrago com a gente. A gente precisa trabalhar isso. O conhecimento, o autoconhecimento vai fazendo isso com a gente. O que eu sou? Como é que eu reajo dessa maneira? De que maneira eu reajo? Então ele bota, cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura dos teus próprios propósitos, né? Convertendo-se em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. O exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Emmanuel, com a capacidade de poeta dele, como ele vem trazer uma frase aí, né, que a gente já ouviu isso várias vezes, né, que o exemplo arrasta, né? Agora ele está falando, é a mais duradoura plantação. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te cada vez mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. É a mensagem que fica para a gente hoje de Emmanuel. O trabalho tem que ser esse. A gente tem que pensar no seguinte, ó, mundos como o nosso, dentro da visão espírita, mundo de expiações e provas, sempre vai ter violência, sempre vai ter assassinato, sempre vai ter suicídio, sempre vai ter aborto, sempre vai ter isso. Isso faz parte do pacote aqui. Mas somos nós que a gente chega nesse mundo um dia, a gente passa por ele, a gente sublima, daqui a pouco a gente vai embora. A gente não vai conseguir modificar o mundo, porque o mundo como escola, né, estão o tempo todo recebendo alunos novos, esses alunos novos têm todo um aprendizado pela frente. Então vai ser muito comum você estar vivendo num lugar, o teu vizinho vai estar fazendo coisas que você vai estranhar, mas que você já fez lá atrás e não lembra que você fez. É a gente que tem que aprender no meio disso tudo, o quanto faz mal esses comportamentos, modificar a gente mesmo e depois, com o nosso exemplo, começar a influenciar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Está aí o segredo, a mensagem de Emmanuel. A gente agradece do fundo do coração mais uma vez pela oportunidade que a gente tem de a cada dia estar fazendo essas leituras e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.